Escutem, tenho ótimas notícias sobre a guerra dos Estados Unidos com o Irã. Acontece que ela está indo tão bem que vamos ter um dia D econômico contra eles, embora não estejamos de fato conversando com eles, porque não precisamos conversar com eles, já que o Estreito de Hormuz está aberto e o petróleo está saindo. Mas espera um minuto, o quê? Porque todas essas coisas estão acontecendo no intervalo de literalmente quase 24 horas. São mensagens muito contraditórias. Vamos tentar descobrir que diabos está acontecendo. Hoje, estamos absolutamente felizes porque vamos receber uma das vozes mais destemidas e sem papas na língua da mídia independente. O comediante, comentarista e figura incendiária da política, Jimmy Dore. Você pode ver muito do trabalho do Jimmy no excelente canal dele no YouTube. Como dá para ver atrás dele, você também pode vê-lo pessoalmente aqui em breve se quiser. Mas agora, estamos muito felizes em ter você conosco. Então, Jimmy, bem-vindo ao nosso programa. Olá, é ótimo estar aqui. Obrigado pelo convite. Fiquei lisonjeado com essa apresentação. Isso me faz sentir bem. Bem, você mereceu isso, pode ter certeza. Mas escuta, vamos direto a esse assunto, porque tem saído muitas informações realmente confusas da Casa Branca nos últimos dias. E vamos começar por aqui. Primeiro de tudo, acho que foi há cerca de um dia, Trump fez de comentário em frente à Casa Branca, falando sobre como a guerra estava indo bem, na verdade. Neste momento, acho que a situação está muito boa, mas talvez em algum momento. Olha, é muito simples. Eles têm que se livrar completamente das armas nucleares. O Irã não pode ter uma arma nuclear. Sabe por quê? Porque eles a usariam. E podemos dizer logo de cara, eles têm que se livrar da arma nuclear. Eles não têm uma, pelo menos até onde sabemos agora. Perdemos nossos inspetores por causa de nossas ações anteriores, mas pelo menos até o começo desta guerra, segundo a então diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, eles ainda não tinham uma. Então, não tenho certeza. Se é tão simples assim, a guerra já não deveria ter acabado? Bem, isso nunca deveria ter começado. Então isso só mostra que essa guerra nunca foi sobre isso. Essa guerra era sobre outras coisas. Acho que foi uma combinação de algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Claro, acho que era sobre Israel. O objetivo final deles sempre foi uma guerra com o Irã. Eles dizem que o Irã está há 2 semanas de ter uma arma nuclear desde o começo dos anos 1990. Então, esse foi um grande impulso, certo? E Marco Rubio meio que deixou escapar e disse a verdade em voz alta, o que é uma gafe em Washington, D.C., quando disse que, bem, Israel ia atacá-los. Então tivemos que atacar junto com eles, porque sabíamos que o Irã revidaria contra nós. E tem isso. Acho que outra parte, John Cullen tem uma teoria que eu considero bastante crível nesse caso, é que 28 dias depois de matarem Charlie Kirk, Donald Trump anunciou um acordo de paz. E eles começaram com essa grande ideia de transformar Gaza em hotéis e coisas assim. E Jared Kushner ficaria à frente desse comitê para reconstruir a região. Então acho que isso também teve muito a ver com isso. Trump é muito transacional. Então ele pensa, olha, a gente dá Gaza para vocês. Vocês podem transformar aquilo nesse complexo de hotéis. Vocês podem levar o crédito por isso. Seu genro, sua filha, podem ficar mais ricos do que Bill Gates com isso. E ao mesmo tempo, vamos permitir que você faça essas coisas com criptomoedas, porque as únicas pessoas que poderiam impedir você de enriquecer com seus golpes de cripto seriam as comissões e as audiências do Congresso. E é claro, o AIPAC controla o Congresso. Então vamos garantir que isso não aconteça. Então deram a ele todo esse incentivo. E sabemos que Trump é muito transacional. Então essa é a verdadeira razão disso. Essa ideia de armas nucleares sempre foi uma coisa de fachada, para arranjar uma desculpa para a verdadeira razão. Porque, como Smedley Butler nos disse,
A guerra é uma negociata. E a verdadeira razão para a guerra só é conhecida por um punhado de pessoas que ficam absurdamente ricas com ela. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Só que o erro de cálculo que Trump cometeu, e que Netanyahu cometeu, foi achar que o Irã seria fácil de derrubar, que bastaria decapitar a liderança deles. Nós já colocamos pessoas nas ruas porque desvalorizamos a moeda deles e impusemos aquelas sanções horríveis. Então destruímos a aposentadoria e as economias de todo mundo, e os bancos deles não valem nada. Já há pessoas nas ruas, então bastaria decapitar o líder deles. Eles se levantariam e nós reinstalaríamos Reza Pahlavi. E isso é, não sei se você sabe, mas agora há muitas hipóteses críveis de que ele está, na prática, trabalhando com Israel, quase como um agente de Israel, e de que ele é judeu. Enfim, a questão era que eles achavam que poderiam instalar o próprio líder e que seriam capazes de fazer isso. Bom, eles estão errados quanto a isso. Quando mataram o Ayatollah, fizeram as pessoas se unirem em torno da bandeira, o que, é claro, era o que ia acontecer. E eles controlavam o Estreito de Hormuz. Eles o fecharam. De algum modo, não previram isso. E o fato é que, neste momento, a situação é a seguinte. Os Estados Unidos e Trump perderam a guerra. E a razão pela qual perdemos a guerra é que esgotamos todos os nossos recursos militares, todos os nossos mísseis, todos os nossos THAADs, todos os nossos mísseis Patriot, todos os nossos JASSMs, todos eles se esgotaram e eles não conseguem produzir. E aí está a questão. Para fabricar novos, vai levar anos, mas também precisamos de minerais de terras raras. E de onde obtemos esses minerais de terras raras? Da China. Você acha que a China vai nos vender os minerais de terras raras para que possamos nos rearmar numa possível guerra contra eles, caso tomem Taiwan? Isso não vai acontecer. Então nós perdemos a guerra. E quase chegamos ao ponto em que nem conseguimos mais proteger o nosso próprio país, se alguém quisesse nos atacar. Temos sorte de ter o Atlântico e o Pacífico, e de termos dois países fracos ao norte e ao sul. Nesse sentido, temos sorte. Mas sim, a guerra está perdida. Não há dúvida disso. E Donald Trump está tentando. Ele não consegue descobrir uma forma de sair dessa. Mas todo mundo sabe qual é a forma de ele sair disso. Fazer o quê? Pelo jeito, ele está tentando fazer ali. Parece que ele está tentando declarar vitória. Oh, o estreito está aberto. Não se preocupem com isso. Está tudo bem. E aí o Bessent estava tentando dizer, sabe que isso, há só algumas semanas, Scott Bessent dizia, o Estreito de Hormuz vai ser só mais uma massa d'água. Isso não importa, porque vamos construir oleodutos. E o petróleo vai passar por oleodutos. E não precisamos disso. Só que precisamos, porque precisamos do hélio que passa por ali. Precisamos disso para os fertilizantes, para todo tipo de outra coisa super importante que passa pelo Estreito de Hormuz. Não apenas petróleo. Então eles estão tentando encontrar maneiras de declarar vitória. O que é bom. Eu gostaria que eles simplesmente declarassem vitória e fossem para casa. E parece que Irã e Omã vão cobrar pedágio daqui para frente. Então, o que essa guerra realmente fez foi transformar o Irã numa superpotência regional, se não numa superpotência global. Mostrou que somos um tigre de papel. E agora que ficou revelado que os Estados Unidos são um tigre de papel, provavelmente muita outra coisa vai acontecer. Tipo, a China pode. Por que ela não faria agora um movimento contra Taiwan? Não temos mísseis. Estamos esgotados. Não somos esse colosso. Mesmo tendo gastado, por ano, 10 vezes mais com nossas forças armadas do que todos os outros países juntos, isso não importa. Não conseguimos enfrentar um inimigo como o Irã, e nossos mísseis estão esgotados. E não conseguimos fazer as pessoas se alistarem porque elas não acreditam na missão. Temos soldados escrevendo coisas anti-Israel na poeira dos aviões que estão decolando. E pessoas estão pulando de navios da marinha para sair desta guerra. Então, não é. Eu acho que isto é. Nós somos um império em estágio terminal. Todo mundo consegue ver isso. Se quiser ver, vá à China e ande pela cidade. Vá à cidade do Panamá
pelo amor de Deus. E depois, ande por Detroit, São Francisco e Los Angeles. Você vai ver a diferença. Eles vêm drenando sistematicamente o tesouro e o dinheiro dos Estados Unidos, colocando tudo nos bolsos da elite internacional, dos globalistas, como as pessoas que comandam o complexo industrial militar, os banqueiros de Wall Street, os Bill Gates, os Jeff Bezos, gente assim, que não tem lealdade aos Estados Unidos. Eles só têm lealdade a si mesmos e ao dinheiro. They only have loyalty to themselves and to money. And so they don't care if our country. E então, eles não se importam se não há investimento no nosso país. E imagina se eles pegassem esse dinheiro. Eu estava falando disso com alguém pouco antes de entrar no programa. Estava falando com uma pessoa ao telefone e disse: você consegue imaginar que já gastamos 200 bilhões de dólares nessa guerra com o Irã para nada? Certo. Não tiramos nada disso, a não ser preços mais altos da gasolina, inflação mais alta, preços mais altos de energia. Imagina se pegássemos esses 200 bilhões de dólares e Trump anunciasse: olha, eu tenho um programa de empregos. Vamos pegar 10 bilhões de dólares e dar às 20 maiores cidades dos Estados Unidos. E vamos dizer aos prefeitos: invistam isso em infraestrutura. Construam parques, construam escolas, construam moradias, construam estradas. Façam o que quiserem. Melhorem seus portos, seja lá o que for. Nós vamos dar 10 bilhões de dólares a vocês. Isso é só pelo dinheiro que gastamos na guerra do Irã e por como o nosso país talvez pudesse começar a parecer tão bom quanto a China. Talvez pudesse começar a parecer tão bom quanto a cidade do Panamá, porra. Mas eles não fazem isso, porque quem realmente manda neste país são os oligarcas. As pessoas que estão no Congresso e o presidente são gerentes intermediários. Eles têm um chefe. Então, se você vai à China, o motivo de a China, embora seja um país comunista, eu não estou defendendo o comunismo de jeito nenhum. O que eu defendo é que o governo esteja acima do capital. E na China, o governo está acima do capital. Mas, nos Estados Unidos, o capital dita ao governo o que fazer. É por isso que eles nunca investem nas pessoas comuns. Nunca investem nas nossas cidades. E é por isso que as pessoas vão à falência quando ficam doentes. As pessoas ficam soterradas em dívidas só para conseguir estudar. Há toda uma geração que não consegue nem pagar uma casa. Sabe, 92% das pessoas na China são proprietárias de imóveis. Então esse é o problema aqui. E a única coisa que pode nos salvar agora... Eu sei que Tucker Carlson, Joe Kent e Marjorie Taylor Greene estão criando um terceiro partido, e eu sou totalmente a favor disso, sem dúvida. Mas eles vão ser infiltrados e também vão ser cooptados, porque o que coopta os partidos é o dinheiro. É assim que fazem. Então, tanto os democratas quanto os republicanos servem à mesma classe de doadores, que é a oligarquia. É por isso que o capital está acima do governo. E é por isso que o nosso país está desse jeito. E eu sei que estou falando muito. Você quer que eu pare? Eu tenho mais a dizer. Não, você sabe. Não, eu sei. Antes de a gente se afastar demais disso, você disse uma coisa agora há pouco a qual eu quero voltar, para ver se você tem alguma teoria por trás disso. Você disse que quando o presidente Trump ouviu Netanyahu pela primeira vez e disse: tá bom, claro, vamos entrar. Vamos começar essa guerra contra o Irã. Vai ser algo rápido, curto e certeiro. Vamos assassinar o líder. Vai ficar tudo bem. Eles vão desmoronar. Vão se render porque, como você apontou, nós vamos agitar a população com a utilização da moeda e tudo mais. E ele disse, mas aparentemente na linha. Mas eu tive o Tucker e o Joe Kent no nosso programa. E os dois disseram independentemente um do outro. Ah, ele sabia. Nós falamos especificamente com ele antes de a decisão ser tomada. Ele reconheceu que as alegações que estavam sendo feitas nos bastidores de que isso aconteceria. Ele só disse, mesmo assim eu vou fazer. Você tem alguma teoria sobre por que ele faria algo que qualquer pessoa racional diria? Isso vai prejudicar meu próprio interesse, meu interesse político, meu interesse econômico. E eu vou fazer algo que significa que eles vão ter o controle por causa da guerra que eu começo. O que você acha?
Well, I think, again, Trump's bottom line is Bem, eu acho que, mais uma vez, o objetivo final do Trump é sempre transacional e o enriquecimento dele próprio, o que na verdade pode ser algo positivo se for usado corretamente. Mas neste caso, claro, não foi. Depois, prometeram a ele. Então, mais uma vez, há uma hipótese do John Cullen que faz muito sentido para mim. 28 dias depois de Charlie Kirk ser morto, anunciaram um acordo de paz para Gaza. Então, prometeram a ele que ele poderia fazer isso. Como eu expliquei antes, o genro e a filha dele poderiam ser o rei e a rainha de Gaza, com os hotéis Trump e tudo mais. E eles ganhariam todos aqueles bilhões de dólares com a reconstrução de Gaza. Mas também disseram a ele: ei, se você fizer a guerra, pode tocar adiante todos os seus golpes com criptomoedas e ganhar bilhões de dólares para você e seus filhos. E nós vamos garantir que ninguém processe você e que não haja audiências no Congresso, porque o AIPAC controla muita coisa nesse meio. Então ele pensa: tudo bem, não me importo se o país sofrer. Não me importo se houver inflação ou gasolina mais cara, desde que eu tenha permissão para ganhar bilhões de dólares com esses golpes de criptomoedas. E é isso que ele está fazendo. Além disso, ele também pode manipular os mercados, o que ele também já fez quando aparece e diz: há um acordo de paz. E no dia seguinte diz: a guerra voltou. E então ele está manipulando os mercados. Todo mundo sabe que ele está manipulando os mercados e estão deixando que ele faça isso. Então, financeiramente, isso é muito bom para o Trump, pessoalmente, para a família imediata dele e para todos os amigos dele. É por isso que ele está fazendo isso. Então, sem dúvida, mesmo que ele soubesse que seria uma má ideia entrar no Irã e que eles fechariam o Estreito de Hormuz, ele não se importou. Ele pensa: bem, vamos assumir o controle da Venezuela. Vamos ficar bem e simplesmente aumentar a nossa produção. E ele não se importa tanto assim com a economia mundial, nem com a nossa economia. Ele se importa mais consigo mesmo e com a própria família. Isso faz muito mais sentido. Mas Jimmy, ele não precisa se preocupar com isso. Talvez ele ache que está acima disso, não sei. Mas a menos que aconteça essa coisa estranha de ele concorrer em 2028, o que eu vejo como chance zero, não importa quantos chapéus ele use ou seja lá o que for. Mas há quase... Bom, primeiro, esquece 28. A partir de janeiro de 2027, quase certamente vai haver uma Câmara Democrata. E todos esses tipos de acordos de que você está falando, que as pessoas atuais possuem. Quer dizer, a AIPAC está tão confiante assim. Você acha que mesmo com o novo Partido Democrata, que está claramente se voltando contra, ou pelo menos mais do que antes, a submissão automática a Israel, eles podem voltar e examinar o presidente Trump e de fato trazer à tona alguns desses acordos? Pode haver acusações criminais? Eles não se preocupam com isso? Bem, eles nem estão falando disso agora. Quer dizer, nem estão transformando isso em tema de campanha. Então, duvido que isso vá acontecer, porque todos são cúmplices. Você acha que alguém quer investigar as negociações de ações com informação privilegiada da Nancy Pelosi? Todos eles fazem negociações com informação privilegiada. Então tenho certeza de que ninguém quer ser investigado. E se isso fosse acontecer, acho que haveria sinais de que aconteceria. Por exemplo, eles estariam fazendo campanha com isso, ou transformando isso em questão quando aparecem na televisão. Sabe, nos programas de domingo ou na CNN, ninguém está falando nada disso. Certo? Você vê alguém falando disso? Não fiz. Boa observação. Então não, eu não tenho. Só tô tentando achar alguma explicação, cara. Mas quero analisar algo ainda mais profundo aqui. E já ouvi você falar antes sobre o fato de que o presidente Trump, sabe, fez uma campanha muito convincente, com promessas de não entrar em guerras. Quer dizer, realmente lá em 2016, francamente, esse foi um dos motivos pelos quais votei nele naquela época. Porque ele era o único. A adversária era Hillary Clinton, que parecia ansiar por Varsóvia. Eu pensei, cara, entre os dois, eu certamente preferiria ter esse sujeito lá. E ele, de modo geral, cumpriu isso.
E desta vez, ele definitivamente fez campanha com muita firmeza em cima disso. Então algo mudou. Deixe-me mostrar essa compilação de alguns vídeos diferentes. Um da noite em que ele venceu, em 2024, e outro da posse dele, desta vez. Queremos forças armadas fortes e poderosas, e idealmente não precisamos usá-las. Sabe, não tivemos guerras durante anos. Não tivemos guerras, exceto que derrotamos o ISIS. Derrotamos o ISIS em tempo recorde, mas não tivemos guerras. Diziam, ele vai começar uma guerra. Eu não vou começar uma guerra, vou acabar com guerras. Vamos medir nosso sucesso não apenas pelas batalhas que vencemos, mas também pelas guerras que encerramos. E talvez mais importante ainda, pelas guerras nas quais nunca entramos. Então, você acha que ele acreditava nisso ou foi cooptado depois que entrou? Ou isso foi só uma farsa o tempo todo? Não sei exatamente quando isso aconteceu, mas com certeza aconteceu. Ele colocou a cabeça no lugar. E acho que o que aconteceu foi que mostraram a ele que fizeram um trabalho horrível. O 6 de janeiro foi uma operação psicológica do FBI, como sabemos. E isso foi para tornar ilegal que ele concorresse à presidência de novo. Fizeram a mesma coisa com Bolsonaro. E funciona, certo? Então é a CIA fazendo exatamente a mesma coisa. Mas aqui não funcionou, porque Trump não mordeu a isca o suficiente, certo? Então não conseguiram provar no tribunal que ele ordenou aquela insurreição. E isso não funcionou completamente, certo? Então partiram para a guerra jurídica contra ele. Na verdade, mudaram as leis em Nova York para que E. Jean Carroll pudesse dar andamento ao processo dela contra ele. Eles literalmente tiveram que ir ao legislativo, mudar a lei e criar, digamos, um acordo favorável por um ano para que qualquer pessoa pudesse voltar e não houvesse prazo de prescrição. E claro, conseguiram um juiz escolhido a dedo, completamente corrupto, que decidiu contra Trump. Então eles de fato disseram que era isso que estavam fazendo. Ei, olha, se a gente for te levar à falência, você ainda quer concorrer? Nós vamos te levar à falência. Vamos colocar seus filhos na cadeia. Vamos colocar seus advogados na cadeia. Vamos colocar na cadeia as pessoas ao seu redor. Vamos te levar à falência. E sabe, todos esses diferentes casos de guerra jurídica. E aí, em algum momento, ele passou a pensar direito. E eu acho que o que aconteceu foi que os Miriam Adelson, os Ackman e as pessoas que realmente puxam as cordas e comandam o país foram até ele e disseram, olha, isso vai continuar acontecendo, ou você pode jogar do nosso lado. E ele decidiu jogar do lado deles. Então eles disseram algo como, pode fazer campanha desse jeito para ganhar, mas você é o nosso cara. E é isso. Então foi isso que aconteceu em algum momento. Eu não sei quando aconteceu, mas essa é a razão pela qual fizeram essa guerra jurídica. Por que deixaram a Jean Carroll fazer isso? E por que fizeram essa estúpida guerra jurídica imobiliária contra ele? Porque, de novo, todo mundo que tem a cabeça no lugar sabe que aquilo foi guerra jurídica e que todo profissional do setor imobiliário faz exatamente a mesma coisa. E então, eles simplesmente vão mostrar para você, ei, nós vamos levar você à falência. Vamos levar seus filhos à falência. Eles já colocaram os advogados dele na cadeia, colocaram os assessores políticos dele na cadeia. Tipo, bom, isso não vai parar, vamos continuar fazendo isso. Então ele se conscientizou, não há dúvida nenhuma disso. E aí na campanha dele, acho que quando ele estava fazendo campanha, ele sabia que era uma farsa. E para mim, foi a maior puxada de tapete que eu já vi na política. É inacreditável. Barack Obama também foi uma grande puxada de tapete, quando fingiu que defendia o cidadão comum. E ele ia, e então assumiu, socorreu os banqueiros, depois tirou as pessoas, 5 milhões e 100 mil famílias, de suas casas, e criou um plano de saúde que, na verdade, não resolveu nosso problema de saúde, mas rendeu bilhões de dólares para Big Pharma e para as empresas de seguro-saúde. Então, isso foi uma grande traição. Depois ele lançou mais bombas do que George Bush.
Ele entrou como um homem da paz, ganhou um prêmio da paz e depois lançou mais bombas do que George W. Bush. Ele fez a guerra da Líbia. Então essa foi uma traição bem grande. Mas acho que este aqui, Donald Trump, representa uma traição ainda maior do que Barack Obama. Donald Trump is a bigger rug pull than Barack Obama. E há um completo desprezo pelo povo americano por parte de quem quer que sejam essas figuras sombrias. Algumas nem tão sombrias assim, porque a gente consegue vê-las. Eles literalmente acham que nunca haverá custo algum e que podem fazer o que quiserem, puxar o tapete descaradamente desse jeito, até mesmo começar guerras que ninguém quer. E a esmagadora maioria da população, até mesmo no universo MAGA, é contra isso. Ainda assim, Pat Centuriu é seguindo Ignatius Law. Quero dizer o que isso mostra. Para mim, isso mostra que Trump é 100% transacional e que ele é a pior versão de si mesmo que todo mundo temia. Sabe, as pessoas dizem, você não sabia que ele era um vigarista? Me mostre um político que não seja vigarista. É claro que todos nós sabíamos que ele era um vigarista, mas ele tinha um histórico de 4 anos sem iniciar guerras. Ele tinha esse histórico. Todos os inimigos dele eram as pessoas que são nossos inimigos, certo? Os neocons, certo? E o Estado Profundo, todos eram inimigos dele. Foram eles que tentaram levá-lo à falência. Foram eles que, quando ele ordenou a retirada das tropas da Síria, mentiram para ele e disseram certo, vamos retirá-las, quando não estavam fazendo isso. Então, os inimigos dele eram... Ele tinha os inimigos certos. E tinha um histórico de 4 anos sem guerras. E nós sabíamos que o establishment era contra ele. Só não sabíamos que ele tinha feito secretamente um acordo com o establishment para fazer tudo o que eles mandassem assim que fosse eleito. E agora, há muito dinheiro envolvido, sabe, com a investigação sobre Charlie Kirk. Há muito dinheiro nisso para pessoas como Dan Bongino, Kash Patel e todos os influenciadores que antes defendiam expor os arquivos de Epstein e nunca confiar no FBI. E agora todos eles... Claro, há muito dinheiro da AIPAC que eles estão recebendo para mentir sobre esse assunto. E eles estão 100%. Quer dizer, vocês viram aquelas pessoas entrarem no tribunal e dizerem, bem, vimos um vídeo em 4K do Tyler Robinson fazendo o disparo. Claro, isso foi. E eles estão simplesmente mentindo descaradamente. Mas o problema é que isso ajuda a dividir o país. Então, o que o establishment sabe que precisa fazer, e esse é o quadro maior, é que durante toda a minha vida, eles souberam usar a estratégia de dividir para conquistar. Eles vêm dividindo e conquistando o país desde sempre, certo? Esse é o truque mais antigo do livro. Então, depois que quer dizer, durante a crise de Wall Street, tivemos o Occupy Wall Street, que era um movimento de esquerda, e também tivemos o Tea Party, que era um movimento de direita. Also had the Tea Party, which was a right-wing movement, and they were both angry at the banks and the establishment. E os dois estavam com raiva dos bancos e do establishment pelo que estava acontecendo. O establishment percebeu isso e pensou, ei, temos um problema. Precisamos dividir essas pessoas, porque elas estão se unindo em torno de um problema de interesse comum. E foi o que fizeram. Começaram imediatamente a promover o racismo e a dizer, seu vizinho é o terrorista. Existem nazistas, existem supremacistas brancos e tudo isso. Depois, começaram a promover o movimento trans para fazer as pessoas comuns odiarem ainda mais a esquerda. Então essas são todas ideias e iniciativas do Estado Profundo para nos manter divididos. E estão fazendo isso de novo. Ei, vamos matar Charlie Kirk e culpar as pessoas trans, os furries e a esquerda, e isso vai nos manter divididos. E agora, o dinheiro que estão dando àqueles influenciadores de direita, não tem como esses influenciadores acharem que viram um vídeo mostrando, em close, em 4K, Tyler Robinson fazendo o disparo, quando a promotoria já admitiu no tribunal que não existe vídeo disso. Certo. Então eles estão sendo pagos e estão recebendo muito dinheiro da AIPAC. E assim como Trump está sendo pago para ferrar o nosso país da maneira que acabei de descrever, para fazer essa guerra contra o Irã e deixar Charlie Kirk ser assassinado e depois acobertar isso,
Essas pessoas estão sendo muito bem pagas para dividir o país. E esse é o objetivo. E elas estão cumprindo o papel delas. E não tem nenhuma integridade. Então, se o establishment tomou conta da mídia tradicional, você não pode acreditar em nada que lê no The New York Times ou no The Washington Post, nem no que vê na Fox, na CNN ou na MSNBC. Você seria um trouxa se acreditasse nisso. E por que eles não tomariam também o espaço da mídia independente? O que eles já fizeram. Mas há um problema nisso. Se tudo o que você disse estiver completamente correto, e se for tudo uma questão de transações, de ganhar muito dinheiro e tal, existe um problema em ter sucesso no nível que eles tiveram, porque há um custo real no que estamos enfrentando aqui. Essa é apenas uma das questões agora, com o Estreito de Hormuz e o Bab el-Mandeb efetivamente fechados, ou pelo menos com o tráfego significativamente reduzido. Estamos ficando sem todos os nossos estoques em terra. E isso é global. Não se trata apenas da reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos. São todos os tipos de estoques globais de petróleo que estão sendo drenados neste exato momento para manter o preço estável. Quanto mais essa guerra se prolongar, em algum momento, e provavelmente dentro de alguns meses, esses estoques vão ficar tão baixos que nem vai mais ser possível mantê-los artificialmente nesse nível. Isso vai ter impactos econômicos significativos no mundo todo. E tem a questão que você mencionou há um instante. Para mim, é chocante que tenhamos usado tanto dos nossos estoques em basicamente 53 dias de combate. Então, se voltarmos a entrar em uma grande guerra, vamos ter um problema real. Voltando à questão de ganhar dinheiro, esta é Victoria Coates, há alguns dias na televisão, dizendo: eis porque precisamos gastar $1,5 trilhão de dólares para conseguirmos muito mais desses mísseis. Novos pedidos orçamentários das Forças Armadas prevêem quase 14 mil novos mísseis e mais de 850 interceptadores THAAD só em 2027. É um grande aumento, à medida que os Estados Unidos buscam recompor seus estoques esgotados e reforçar sua prontidão militar. Correto. Precisamos, de fato, destinar esse dinheiro para as coisas certas, para aquilo de que vamos precisar para lutar as guerras em que estamos envolvidos agora. Então, sim, acho que o presidente pediu corretamente $1,5 trilhão de dólares para o orçamento de defesa deste ano. Já temos a NDAA em mãos. Agora vamos começar a destinar esse dinheiro para podermos iniciar essa ampliação. Falando sobre esta guerra em que estamos agora e sobre o projeto em si, que vai 7 anos adiante, é esse o tempo que isso se estende, só para sequer haver uma fantasia de chegar àqueles objetivos. Mas, Jimmy, esses mísseis nem são eficazes. Por que queremos continuar seguindo por um caminho que não conseguimos sustentar, se isso não vai resolver nada aqui? Porque se entrarmos numa guerra, se esta guerra recomeçar, vamos mantê-la no Oriente Médio, com o Irã, por enquanto, vamos estar realmente em sérios apuros. Especialmente porque os produtores de petróleo da região muito bem podem acabar em chamas. E se formos arrastados, Deus nos ajude. Se formos arrastados por uma guerra na Rússia, numa situação do tipo artigo 5, vamos ficar realmente expostos quanto ao quão pouca eficácia terá a nossa munição aqui. Então, se esses caras tiverem sucesso demais e entrarmos em mais dessas guerras, poderemos ser derrotados. Ou você concorda com a visão que alguns estão dizendo, de que esse também é, na verdade, o plano deles? Bem, conversei com James Corbett outro dia, e ele falou sobre como a ascensão da China foi arquitetada pela mesma elite global, que na verdade controla tudo. Então eu não diria, de novo. As pessoas que estão no comando do que acontece nos Estados Unidos não dão a mínima para o que acontece com os Estados Unidos. Elas não têm lealdade ao nosso país. E se você vê um plano de 7 anos para gastar, 60, 70, 80 bilhões de dólares em mísseis. Isso é só mais uma armação.
É só mais uma forma de as pessoas os fabricantes de armas, o complexo industrial militar, tirarem dinheiro do Tesouro dos Estados Unidos e da base tributária, ou imprimirem esse dinheiro e colocarem no próprio bolso. Eles não se importam. Não se importam que esses mísseis não sejam eficazes. Você acha que eles se importam? Não se importam. Na verdade, aposto que eles ficam felizes por não serem eficazes, porque assim a guerra dura mais e eles podem fabricar mais mísseis, certo? Eles não querem que as guerras acabem. Como Julian Assange nos ensinou, essas guerras não são feitas para serem vencidas. Essas guerras são feitas para continuar, para que eles possam tirar dinheiro dos tesouros dos países ocidentais e transferi-lo para o estado de segurança internacional. E é exatamente isso que está acontecendo. Bem, já é incentivo suficiente. Mas eles não têm preocupação de que em algum momento possamos perder uma guerra e aí não vamos conseguir continuar lutando. E de que o custo financeiro para o sistema possa literalmente provocar uma depressão econômica. Algo que Trump, no momento de lucidez, em junho, quando assinou o memorando de entendimento, de fato reconheceu. Eu não quero ser Hoover. Mas, cara, se você continua por esse caminho, como até esses caras vão ter sucesso se a economia que está por baixo deles entrar em colapso? Bom, sabe, o mundo funciona com base em lucros trimestrais, o que é diferente da China, certo? Então eles não. Sabe, é como na crise imobiliária. Todo mundo sabia que haveria um colapso inacreditável, que causaria um grande dano à nossa economia. E fizeram isso mesmo assim porque, bom, eu posso ganhar muito dinheiro agora. E é assim que essas pessoas pensam. Elas pensam em lucros trimestrais. Não pensam, ei, como isso vai parecer daqui a 5 anos? Como isso vai parecer daqui a 10? Não se importam. Elas se importam com o agora e encher os próprios bolsos agora. Então, se é isso que podem fazer para encher os próprios bolsos agora, e se perdermos uma guerra, quem dá a mínima se perdermos uma guerra? Eles são internacionais, não são nacionais, como eu disse, e sempre vão dar um jeito de ganhar dinheiro. E a guerra é um esquema. E as pessoas que realmente sabem do que são as guerras, a guerra na Ucrânia não é o que as pessoas pensam que é. A guerra no Irã não é o que as pessoas pensam que é. Toda essa questão com Maduro não é o que elas pensam que é. Nada jamais é o que elas pensam que é. Então quero dizer, a guerra na Ucrânia, eles achavam que a Rússia era muito mais fraca do que realmente era. E achavam que poderiam balcanizar a Rússia. Que poderiam fazer as pessoas se levantarem contra Putin e poderiam fragmentar o país. E então a BlackRock, a Vanguard e a State Street poderiam assumir o controle, assim como estão fazendo com a Ucrânia. Mas eles estavam errados quanto a isso, porque a Rússia, o Putin, se aproximou mais da China, que é justamente a única coisa contra a qual todo mundo alertava. Desde, sabe, gente como Henry Kissinger até Noam Chomsky, e todos no meio do caminho diziam, vocês não querem fazer isso. Mesmo assim, fizeram, porque achavam que havia uma chance de grandes lucros trimestrais, e não está dando certo desse jeito. Mas agora eles simplesmente estão dobrando a aposta nisso mesmo. Tipo, tá, a guerra na Ucrânia ainda está em curso, e vamos mantê-la pelo tempo que quisermos. E Trump oficialmente intimidou os países europeus a gastar mais dinheiro com mísseis por meio da OTAN, uma parcela maior do PIB deles em armas. Então, é vitória, vitória, vitória para eles. E agora, eles têm um domínio sobre as armas, sobre os governos da Europa Ocidental, e todos estão espumando pela boca por uma guerra com a Rússia. Não estou brincando. Mesmo que as pessoas não queiram nada disso, eles deixaram os Estados Unidos explodir. Então veja, o que você está fazendo é falar racionalmente. E essas pessoas não, como se elas se importassem com o nosso país. Não se importam. Por que você acharia que a Alemanha permitiria que os Estados Unidos explodissem o gasoduto Nord Stream? Isso elevou os custos de energia deles em 2 e 3 vezes e prejudicou muito a economia deles.
times over and put a big hurt on their economy, not only theirs but the whole of Europe, right? Não só os deles, mas os de toda a Europa, certo? Então, como eles não estão agindo de forma racional, porque também são gerentes intermediários, todos eles têm chefes. Então, em todo o mundo ocidental, o capital está acima do governo. E o governo vai fazer coisas que não ajudam as pessoas. Não ajudam a própria economia, mas ajudam esses indivíduos a encher os próprios bolsos. E todo mundo fala que o problema da China é não haver concorrência, é o comunismo, é haver apenas um controle central. Bem, olha onde estamos. Como Mark acabou de dizer, o capitalismo devora a si mesmo. E ficamos numa situação em que o mundo ocidental tem 3 empresas controlando tudo: BlackRock, State Street e Vanguard. BlackRock, State Street and Vanguard. So they all own everything. Então, todos eles são donos de tudo. E é por isso que não existe competição de verdade no mercado. E é por isso que o mundo ocidental está do jeito que está, em contraste com o que está acontecendo na China. É meio impressionante. E essa é a única coisa que pode salvar isso. Não que você tenha feito isso, mas foi o que eu disse ao Joe Kent, quando ele acha que votar ainda importa. Olhe para o Daniel Davis. Me diga se você acha que votar importa. Você viu o que aconteceu com ele. Eles literalmente tiraram votos dele. Não importa. E aí a ironia é que o candidato anti-Israel El-Sayed, em Michigan, venceu aquela primária contra... nós vencemos a AIPAC, vencemos o dinheiro judeu porque elegemos Abdul El-Sayed. Agora vai ser o senador de Michigan. A ironia disso é que ele se tornar senador por Michigan significa que os democratas provavelmente vão assumir o controle do Senado. Mas adivinha, quem é o líder dos democratas no Senado? O maior sionista do mundo, que é o Chuck Schumer. Então, ironicamente, você votou contra Israel, e isso vai colocar um enorme sionista no comando do Senado. Então não tem como sair dessa votando. A única maneira de sair disso é se a situação ficar tão ruim neste país que os trabalhadores se levantem e assumam o controle, como os caminhoneiros fizeram no Canadá. E é isso que eles realmente temem. Então, se os caminhoneiros ou os trabalhadores das ferrovias não fossem trabalhar por uma semana e paralisassem o capitalismo, essa seria a única coisa que... E aí você tem que ter uma reivindicação ligada a isso, certo? Então isso seria um protesto, de verdade. Quando os caminhoneiros e, digamos, os trabalhadores ferroviários e os trabalhadores portuários não aparecessem para trabalhar, isso paralisaria. É isso. O jogo acabou. Não existe capitalismo. Não existe dinheiro sendo feito nos Estados Unidos. E tem que haver uma reivindicação ligada a isso. E a reivindicação tem que ser: temos financiamento público das nossas eleições. Sem corporações, sem super PACs, sem dinheiro de bilionários. É isso que temos que ter. E essa é a única maneira de fazer isso. Então agora temos essas marchas sem reis, certo? Como você sabe que um protesto é uma operação psicológica, quando não há uma reivindicação ligada a ele? Então eles tiveram os 100 reis. Qual é a sua reivindicação? Nada. Eles nem sequer diriam: queremos acabar com a guerra no Irã. Nem isso fariam. Então é assim que você sabe que essas são operações psicológicas que mantêm o país dividido. Eles não apresentam uma reivindicação. Essas pessoas estão todas sendo manipuladas. Esses protestos sem reis são operações psicológicas conduzidas pelo Estado profundo. Eu nunca tinha pensado nisso, por essa perspectiva. Outra coisa sobre a qual quero perguntar. Você disse que muitas dessas coisas não são o que parecem. Você disse que a operação na Venezuela não é o que parece. Ora, o que parecia era que Trump simplesmente queria entrar lá e pegar o petróleo deles. E ele se gaba disso o tempo todo. O que você diz? Bem, sim, mas a justificativa que deram foi: estamos combatendo as drogas. Estamos combatendo o tráfico de drogas. Lembrem-se, eles estão interceptando todos os barcos. Estamos combatendo essas pessoas. Ele está oprimindo o próprio povo. Temos que libertar o povo deles. E a justificativa era: vamos devolver o dinheiro do petróleo deles ao povo deles. Então, essa era a justificativa. E a verdadeira história era que sim, eles queriam ficar com o petróleo deles, porque sabem que o petrodólar está por um fio.
Bem, a Arábia Saudita não renovou o acordo, e ele está por um fio. E agora sabemos que eles nem vão reconstruir aquelas bases militares que tem no Golfo. Então, toda a lógica que sustentava o petrodólar era que nós daríamos proteção militar aos estados do Golfo. E em troca disso, ou como pagamento por isso, eles venderiam petróleo apenas em dólares. Isso nos manteria como a moeda de reserva do mundo, o que sustenta a nossa economia e nos permite imprimir mais 2 trilhões de dólares por ano do que arrecadamos em impostos, certo? Mas agora eles percebem que todas aquelas bases militares são inúteis, certo? Assim que houve uma guerra, o Irã atingiu todas elas e simplesmente as destruiu. E os Estados Unidos nem se deram ao trabalho de tentar proteger os estados do Golfo. A máscara caiu. Eles tentaram proteger Israel. E agora eles sabem disso. E agora até saiu. Eu acho que vi uma reportagem no Military Times dizendo que eles não vão reconstruir aquelas bases militares. Então, se não vão fazer isso, o que os estados do Golfo ganham continuando a acompanhar os Estados Unidos? De fato. E quanto a isso, há alguma ligação com Cuba? O que você pode nos dizer sobre essas afirmações generalizadas e repentinas de que eles são uma ameaça global e estão tentando destruir a América? O que acontece a partir daí foi o que o secretário de Estado Marco Rubio disse outro dia. O que está por trás disso? Bem, eu não sou especialista em Cuba, mas sei que a razão pela qual os Estados Unidos mantêm um embargo e tentam esmagar a economia deles é que se Cuba tiver sucesso, isso vira um mau exemplo, certo? Então, os capitalistas no Ocidente querem poder apontar fracassos, certo? Eles dizem, olhem, o comunismo não funciona, ou seja lá que tipo de governo for. O socialismo não funciona em Cuba. Olhem para Cuba, eles são um fracasso. Sabe? E eu já disse, bem, se não funciona, por que vocês precisam impor sanções a eles? Deixem que caia, deixem que fracasse por conta própria. Então esse sempre foi o problema de qualquer país socialista. Se ele tiver sucesso, especialmente no nosso hemisfério, é por isso que eles tiveram que... A América adora ditadores. Eles adoram ditadores autoritários, de direita, que fazem o que mandamos e reprimem o próprio povo. Então essa ideia de que vamos entrar lá e derrubar ditadores na América Central e do Sul, ou em Cuba, porque queremos subir para o povo dela. Essa é a história de fachada. A história real é que queremos controle. Não queremos que eles tenham um bom exemplo de como o socialismo poderia funcionar para as pessoas. Assim, podemos manter o capitalismo em andamento e encher os bolsos dos mercenários econômicos nos Estados Unidos. Esse é o verdadeiro objetivo. E Marco Rubio está tão espumando de raiva porque representa um grupo de expatriados de Cuba que, naquela época, eram as pessoas que de fato oprimiam o povo. Eles querem se vingar de Castro e de Cuba e querem seu dinheiro e suas terras de volta. Então ele representa essas pessoas. E é por isso que está tão espumando de raiva e sendo tão cruel em relação a isso. É o que eu acho. E eu certamente consigo entender isso, especialmente considerando os laços familiares dele. Mas por que o presidente Trump simplesmente diria, claro, em frente, vinculem os Estados Unidos a isso? Porque algumas pessoas no Pentágono e na Casa Branca me disseram que sabem que existe um plano para executar e que neste momento eles estão apenas preparando o terreno. Bem, isso sempre foi uma fantasia da CIA, fazer isso. Sempre foi uma fantasia dos assassinos econômicos e dos oligarcas nos Estados Unidos. Derrubar Cuba. Eles tentaram matar Castro 146 vezes, em conspirações da CIA, e fracassaram em todas elas. Então isso sempre foi, sabe, desde a Baía dos Porcos, o objetivo dos assassinos econômicos, dos capitalistas e dos oligarcas nos Estados Unidos. E agora eles têm simplesmente está disposto a fazer isso. Sim, bem, certo. Também não dá para discutir isso. Mudando para outro assunto, mas relacionado a muita coisa que estamos falando aqui, talvez com mais relações do que eu saiba.
Epstein, o presidente Trump, Kash Patel, Dan Bongino foram enfáticos durante a campanha de 2024. Os arquivos de Epstein, queremos responsabilizar as pessoas. O pessoal do MAGA, na verdade, pessoas de todos os lados, independentemente do partido político. Quer justiça para essas mulheres que foram abusadas. Estão cansados e fartos dessas elites que as abusavam, e assim por diante. E então acho que todos sabemos o que aconteceu depois. Bongino e Kash Patel de repente disseram, na verdade, não há nada para ver aqui. O que aconteceu? O que aconteceu foi que Dan Bongino, antes mesmo de se tornar secretário adjunto ou diretor adjunto do FBI, já tinha assumido esse compromisso. Perguntaram a ele, num vídeo, qual é a causa pela qual você é mais apaixonado? E ele respondeu, Israel. Quer dizer, isso já mostra tudo, certo? Então, por que um cara italiano daria a mínima? Porque ele está comprometido, foi comprado e é isso. Foi isso que aconteceu com Dan Bongino. Então ele tem motivação para mentir. E, além disso, se ele não fizer isso, sabe, a Mossad não brinca em serviço. Eles adoram fazer assassinatos políticos e se gabar disso. E se não assassinarem você, vão tornar sua vida miserável de outras formas. Foi isso que aconteceu com Kash Patel, e é isso que eles recebem. E sabe, o preço para entrar no governo Trump era que você tinha de se tornar sionista, e tinha de ser um sionista fanático. E sabe, fosse Kash Patel, Dan Bongino, Tulsi Gabbard, Joe Kent, RFK ou J.D. Vance, eles tinham de fazer isso. E porque Donald Trump está comprometido? Está comprometido por dinheiro, comprometido provavelmente por chantagem, como isso já foi noticiado. E meu vídeo foi desmonetizado por falar disso, que existem anotações manuscritas do FBI de uma garota de 13 anos acusando de ela de forma sexual. Eu digo assim para o seu vídeo não ser desmonetizado. I say that so your video doesn't get demonetized. I say it like that. Eu digo assim. E há uma razão para não divulgarem. Aliás, os arquivos Epstein que conhecemos provavelmente são 10% dos verdadeiros arquivos Epstein. E eles nem sequer divulgam esses, certo? Porque há todos os vídeos que ele tinha e deixaram que ele os tivesse. Eles nem olharam o complexo dele no Novo México. Eles nem sequer. Então tudo isso foi destruído. E ele foi avisado sobre isso. Ele teve a chance de se livrar disso. E ele tinha esse material. Tinha muito dele. E eu li relatos confiáveis de que havia material em depósitos espalhados por todo o país. Então esse material de que eles falam, os arquivos, provavelmente é só uma parte pequena, minúscula, das provas que eles têm sobre isso. E eles nem sequer divulgam isso. E a razão é que as pessoas são chantageadas por meio disso. E até o material que revelaram está todo censurado, com trechos ocultados. Então é isso que está acontecendo com... E não é só nos Estados Unidos. Se existe um Epstein para os Estados Unidos, também existe um Epstein para o Reino Unido. Também existe um Epstein para a Alemanha. Existe um Epstein para todos esses países, para a Itália, para a Grécia. Existe um Epstein para todos eles. Então isso é algo bastante... Você se pergunta, por que ninguém interveio para impedir esse genocídio em Gaza? Por que ninguém interveio? E eu acho que essa provavelmente é uma das grandes razões. Agora, mais uma vez, voltamos ao fato de que algumas dessas coisas têm consequências profundas no mundo real. É muito mais do que apenas dinheiro. Em grande parte por causa disso, pessoas morrem. E falando desse assunto, você mencionou que há um fio condutor israelense em grande parte disso tudo. Quer dizer, até o presidente Trump, tentando aprovar seu memorando de entendimento, colocou no primeiro parágrafo logo de cara que o Líbano tinha que fazer parte disso. Logo depois, Israel voltou e lançou um grande ataque. Desculpe, em abril eles lançaram um grande ataque no Líbano, que deveria fazer parte do cessar-fogo original. Foi o maior que já haviam feito. É uma mensagem bastante forte. E depois que o memorando de entendimento foi assinado, isso deveria estar no primeiro parágrafo. Você vê que até hoje, isso é, de mais cedo hoje, Israel continua destruindo vilarejos inteiros no sul do Líbano. O que você pode nos dizer sobre a verdadeira dimensão do controle que esses caras, ou essa
entidade exercem sobre a política americana? controls American policy. Well, 100%. I mean, they're allowed Bom, to do whatever they 100%. want, and Quer dizer, eles têm permissão para fazer o que quiserem. E aí, sabe, o Trump faz um teatro, finge que está irritado com o Bibi, dizendo, vou bater o pé. Quer dizer, quando J.D. Vance esteve em Israel pela última vez, ele estava dizendo, ele foi até lá para dizer, entendeu? Não vamos permitir que eles tomem a Cisjordânia. E naquele mesmo dia, o Knesset aprovou uma resolução dizendo, vamos tomar a Cisjordânia. Eles fizeram isso de propósito, bem na cara dele. Ei, nós é que mandamos em vocês. Não finjam que vocês têm algum tipo de autonomia sobre o que acontece na política externa do Oriente Médio. Nós é que mandamos em vocês. E foi bem na cara dele. Eles fizeram isso. Então, é 100%. E eles também comprometeram o governo libanês. Então, o governo vem, de fato, trabalhando em conjunto com Israel contra o próprio povo. with Israel against its own people. So, and then, you have to ask, why isn't another country? Então, você sabe, é preciso perguntar, por que outro país não interveio? E aí está. E olha, então sim, de novo, existe um Epstein em cada país. Então tem tudo isso. Além disso, eles têm doadores muito ricos para todos esses políticos, e foi assim que tentaram controlar Charlie Kirk. E quando não conseguiram controlar Charlie Kirk com dinheiro ou ameaças, mataram ele e todo mundo mais. Não. E a razão de terem feito isso tão publicamente foi porque querem que todo mundo saiba. E isso manda uma mensagem para todo mundo. Quantos outros líderes mundiais saíram a público para negar que foram cúmplices no assassinato de Charlie Kirk? Só um. Só um. Não é curioso que Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, nenhum outro país sentiu a necessidade de negar envolvimento no assassinato de Charlie Kirk, exceto um? Isso não é interessante. Except what? Isn't that interesting? Yeah, I think we all know who that one is. Yeah. Acho que todos nós sabemos quem é esse. Bom, vamos dar um passo atrás aqui. Como chegamos a esse ponto? Eu me lembro de estar pesquisando parte da história de como Israel foi formado. E logo depois disso, na verdade, antes com os britânicos, até antes da Segunda Guerra Mundial, mas especialmente logo após a Segunda Guerra Mundial, havia muitas opiniões extremamente negativas sobre os judeus, de modo geral nos Estados Unidos. Tanto que alguns navios inteiros de pessoas que tinham sido vítimas da agressão nazista nem sequer foram autorizados a desembarcar nos Estados Unidos. Como saímos daquela situação? E depois o presidente inicialmente concordando com 1948 e tudo mais, para chegar ao ponto em que agora somos controlados por esse país pequeno, minúsculo. Como isso aconteceu? This really small little country. How did that happen? Well, I mean, there was the Balfour Declaration. Bem, quer dizer, houve a Declaração de Balfour, que mostrou que eram os Rothschild e os banqueiros que financiam as guerras, certo? Então eles financiam os dois lados e tudo mais. Então são eles os verdadeiros controladores, certo? E aí eles inventaram. Então logo depois da Segunda Guerra Mundial, eles garantiram que os eleitores não tivessem poder nenhum. Inventaram coisas como o Banco de Compensações Internacionais, sobre o qual ninguém sabe nada e sobre o qual ninguém tem controle, certo? Ao que parece, nenhuma instituição democrática tem controle sobre ele. Depois, inventaram coisas como um monte de banqueiros e advogados de Wall Street inventou a CIA, cuja fonte de financiamento e atuação são completamente opacas. E também inventaram coisas como o FMI. Depois criaram coisas como a USAID, e isso é só outra fachada da CIA. Então, tiraram das mãos dos eleitores o poder de tomar decisões. Então, votar. É por isso que vivemos numa oligarquia, como provou um estudo de Princeton, de 2015. Não importa como 80 ou 90% das pessoas votem. Seus desejos e suas vontades nunca aparecem na legislação. Sabe de quem a vontade aparece na legislação? Dos oligarcas, das pessoas mais ricas do país. Se eles querem que algo aconteça, isso aparece na legislação. E foi assim que tudo começou. Foi bem no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, essas mesmas pessoas que são sionistas, é por isso que os sionistas controlam todas aquelas organizações. São as pessoas que queriam matar JFK, queriam matar AFK, MLK e Malcolm. Mataram Malcolm X quando ele percebeu que não era uma questão de brancos contra negros e que ele ia unir as pessoas. E mataram MLK quando ele estava fazendo uma
Ele não estava fazendo uma marcha de pessoas negras em Washington. Ele estava fazendo uma marcha dos pobres. Então, as pessoas que começam a unir outras pessoas, eles precisam se livrar delas. E todos eles agem em conjunto, com os mesmos grandes interesses financeiros. E as pessoas por trás de Israel são grandes interesses financeiros, começando pelos Rothschild, que são os mestres dos fantoches, os que puxam as cordas e financiam guerras dos dois lados. Foi assim que chegamos onde estamos. E aí, é claro, eles têm a Mossad. E tem a AIPAC. E a AIPAC é só uma pequena parte disso. As pessoas acham que é só a AIPAC. Não. A AIPAC se alinha a todos os outros doadores judeus e aos doadores sionistas, que são inúmeros. Certo? Não é só a AIPAC. Certo. Então foi assim que chegamos onde estamos. E sabe, Pat Buchanan dizia essas coisas há 35, 40 anos. Isso não é novidade. Só que agora, por termos programas como este, temos uma aparência de mídia independente, onde as pessoas podem falar sobre isso. Eles ainda não falam sobre isso na mídia controlada pelos sionistas, que é toda ela, a mídia tradicional. Mas podemos falar sobre isso em programas como este. Então mais pessoas estão conscientes disso. E quando eles estão cometendo crimes, é por isso que tiveram que assumir o controle do TikTok. É por isso que tiveram que assumir o controle da CNN. É por isso que tiveram que assumir o controle da CBS, abertamente, bem na sua cara. Certo. E ainda chamam você de antissemita se você diz que é uma mídia controlada pelos sionistas. Mas é claro que é. E é por isso que a acusação de antissemitismo não funciona mais. Essa acusação não cola mais. Então, isso é algo positivo. Quero dizer, vamos aproveitar onde der. Mas, obviamente, ainda há um caminho muito, muito longo pela frente. No pouco tempo que nos resta, quero olhar para isso em nível global. Porque o que você está falando, como os Rothschilds, ou sabe, algumas dessas questões do AIPAC, ou qualquer conexão desse tipo, é em grande parte internacional, como você está dizendo. Especialmente no mundo ocidental como um todo, incluindo a Europa. Mas como isso se encaixa quando você fala de Rússia e China, que não parecem estar sob esse tipo de controle? E se for diferente disso, como esses três polos interagem no mundo? Porque não parece que a Rússia vá querer fazer algo para nos ajudar. É bem, eu conheço pessoas que estão prevendo uma guerra mundial, certo? E parece que é isso que elas realmente querem. As pessoas dos dois lados. Eu não acho que a Rússia queira uma guerra mundial. Não acho que a China queira. Mas, de novo, as pessoas que instigaram a guerra na Ucrânia, parece que elas querem isso. Então eu não sou especialista em Rússia nem em China. Eu só sei o que sei sobre elas. Sei o que sei sobre a guerra na Ucrânia. Sei que é uma guerra por procuração dos Estados Unidos, da OTAN, da BlackRock, da State Street, da Vanguard e dessas pessoas. E que a Ucrânia não é um país soberano, pelo menos desde 2014. E sabe, o Zelensky é uma construção. Ele foi alçado sem nenhuma experiência política. E ele foi financiado por bilionários para poder travar essa guerra. É disso que se trata tudo isso. Eles tinham um acordo de paz. Tinham um acordo de paz poucas semanas depois que a guerra começou. Entre aspas, a guerra começou. Eles tinham um acordo de paz e todo mundo concordava com ele. E aí, é claro, sabe, Boris Johnson, o garoto de recados dos oligarcas, voou até lá e disse ao Zelensky: se você fizer isso, eles vão te matar. E os nazistas do batalhão Azov também disseram: se você fizer um acordo de paz, vamos te enforcar num poste em Kiev. Então ele não fez. E aí ele é um bom garoto. E agora o Trump também é um bom garoto. O cara que ia acabar com essa guerra em 24 horas, agora tá tipo, não, vamos manter isso rolando nas guerras mundiais. Então, mais uma vez, não é uma coisa só que dá início a guerras mundiais. É sempre uma confluência de fatores. E, de novo, parece que a Europa Ocidental, a Europa está realmente ansiosa por uma guerra com a Rússia, porque, mais uma vez, o capital deles está acima do governo. Então parece, eu não ficaria surpreso se algo tão insano assim acontecesse.
Quero dizer, eles estão permitindo que esta Ucrânia... Bom, quero dizer, a Ucrânia agora está pegando pessoas de 60 anos nas esquinas e colocando-as em vans para irem lutar nisso. Ninguém quer lutar nesta guerra na Ucrânia. Ninguém. A Ucrânia não é a favor desta guerra, mas aqui estamos. Sim, você viu isso, sim. Então nós pensamos racionalmente. Eles não. Tenha isso em mente. E a guerra é um negócio. Keep that in mind, and war is a racket. E esse tipo de coisa é obviamente irracional, pelo menos da perspectiva de seres humanos normais, porque nós realmente nos importamos com coisas assim. Eu me importo profundamente com cada um desses homens que são agarrados e jogados em algo próximo de uma morte certa. Eles vão para a linha de frente porque quase nenhum volta, mas eles não parecem se importar. Então essas pessoas de quem você está falando, vamos nos concentrar nesse caso, já que você está falando da guerra na Ucrânia. Realmente parece que, e acho que isso já é evidente a esta altura, elas não se importam nem um pouco com os seres humanos que vivem na Ucrânia. E estão completamente satisfeitas se aquilo for reduzido a cinzas. E se essa guerra se arrastasse por mais 2, 3 ou 5 anos, e então não restasse nada além de cinzas, e a Rússia simplesmente entrasse e tomasse aquilo porque finalmente conseguiu dominá-lo, acho que elas ficariam bem com isso, e simplesmente levariam tudo para a próxima fronteira. Agora seria no flanco oriental da OTAN. É assim que você vê isso? 100%, of course, those people don't care 100%. Claro, claro. Essas pessoas não se importam com eles, com o povo da Ucrânia. Não, nem um pouco. E sabe, o Zelensky é um fantoche facilmente manipulado. Ele faz tudo o que mandam. E sim, ele não teve, sabe, ele proibiu jornais de oposição, proibiu religiões, proibiu a liberdade de expressão. Acabou tudo. Eles nem têm eleições. Então quero dizer, a Ucrânia e o Zelensky são exatamente aquilo que alegamos estar combatendo. E de novo, na Ucrânia é exatamente o oposto. Eu tive o Joe Kent no meu programa e estava tentando explicar esse ponto para ele. Ele dizia que, quando Biden assumiu o cargo, o Irã voltou às suas tramóias e a matar. E eu falei, se o Irã está financiando grupos aliados que matam americanos, onde estão esses americanos? Estão em Oklahoma? Estão no Texas? Esses americanos estão na Síria. Are they in Texas? Those Americans are in Syria. Those Americans are in Iraq. Esses americanos estão no Iraque. Esses americanos estão na Líbia. Nós não deveríamos estar nesses lugares, em primeiro lugar. E sabe, a esposa dele foi morta lutando na Síria para que pudéssemos colocar o ex-chefe da Al-Qaeda para governar a Síria, que agora é recebido de braços abertos na Casa Branca. E nós ainda temos a autorização para o uso de força militar, que é como Trump pode fazer todas essas guerras sem uma declaração de guerra pelo Congresso. Porque, supostamente, estamos lutando contra terroristas que nos atacaram no 11 de setembro. Só que agora estamos recebendo esses terroristas na Casa Branca e em Downing Street, no Reino Unido. Eles são nossos melhores amiguinhos. Então, tentei fazê-lo entender que, sabe, nós não deveríamos estar lá em primeiro lugar. E os terroristas não são os vilões. Nós é que somos os terroristas, seu cabeça dura. É bem, falando do Joe Kent, ele estava nesta foto aqui, que a Marjorie Taylor Greene publicou há pouco tempo. E muita gente está dizendo, ei, talvez isso possa abrir alguma oportunidade. Talvez a gente traga sangue novo para a política. Pelo que entendo, você não está tão entusiasmado com isso. Mas o que você acha dessa possibilidade de trazer algo diferente? Sou totalmente a favor. Totalmente a favor. Quer dizer, eu só. E vou, sabe, fazer o que puder para ajudar a promovê-los. Mas, sabe, existe o histórico dos terceiros partidos nos Estados Unidos. Eu tive esse mesmo tipo de ideia depois de 2016. Tive essa ideia quando os democratas passaram a perna no Bernie. O Bernie venceu aquela prévia. Mais eleitores democratas não queriam ter nada a ver com Hillary Clinton, nem com o establishment do Partido Democrata. Mas era óbvio que eles iam manipular aquilo de qualquer jeito. Então, o que precisávamos fazer, como Ralph Nader tinha apontado anos antes, era criar uma força que pudesse controlar uns 10% do eleitorado. Aí a gente diz, podemos decidir a eleição para qualquer um dos lados.
we can swing the election either way. And so now which party wants to E então agora, qual partido quer atender mais às nossas demandas? E o partido que atender mais às nossas demandas terá o nosso apoio. Então parece que é isso que eles vão fazer. E se conseguirem fazer isso, eu sou totalmente a favor. O problema é que, na minha visão, eles teriam que dizer: olha, não vamos aceitar dinheiro nenhum. Não vamos aceitar dinheiro de empresas. Não vamos aceitar dinheiro de bilionários. Não vamos aceitar dinheiro de super PACs. E se fizessem isso, eu ficaria ainda mais entusiasmado. Mas sabe, a ironia é que Thomas Massie, de quem eu gosto muito, ele já participou do meu programa, e eu até doei para a campanha dele, acabou sendo meio que vítima daquilo que ele defende: dinheiro ilimitado na política. Ele sabe, na visão libertária dele, acha que você não pode restringir o dinheiro. Dinheiro é liberdade de expressão. E fazer isso seria contra a nossa Constituição. Bom, foi exatamente isso que fez ele ser expulso do Congresso. Então, eu sou totalmente a favor do financiamento público. E eles dizem: bom, sabe, Joe Kent levantou o ponto no meu programa de que você tem um problema com a Suprema Corte porque ela declarou que dinheiro é liberdade de expressão. E eu respondo: sim. Então, quando a gente fechar o governo, a minha grande ideia é fechar o capitalismo. E aí a exigência é ter financiamento público. E também exigir que seja aprovada uma nova emenda constitucional para tirar o dinheiro da política. Dá para fazer isso. Sim. Sim, esse é o único caminho que eu vejo. Quer dizer, aquela decisão Citizens United lá em 2010 foi a melhor coisa para os gananciosos do dinheiro corporativo, porque é isso que ela faz. Ela dá a eles controle total. E até conseguirmos mudar isso constitucionalmente, esse é o único caminho que eu vejo. Aí as coisas passam a ser possíveis. Mas é uma subida difícil até chegar lá. Mas estamos tentando. Bom, escuta, Jimmy. Não consigo te dizer o quanto agradeço por você ter vindo hoje. Foi uma lufada de ar fresco. Muitas coisas que deixam algumas pessoas desconfortáveis. Mas uma das coisas que gostamos de fazer aqui é mostrar que existem outras ideias por aí e que elas merecem ser ouvidas. Então, se você não se cansa de Jimmy Dore, vá ao canal dele no YouTube, ali mesmo. Ele está por lá o tempo todo e você também pode vê-lo pessoalmente. Pelo que entendo, tem a turnê do Jimmy Dore para você conferir. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado por me ajudar. Foi ótimo falar com você e espero falar com você de novo. Estou ansioso por isso, Jimmy. Muito obrigado. E agradecemos a vocês. Muito obrigado mesmo. E esperamos ver vocês no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive.